Shalom, shalom, bem-vindos a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Hoje, aqui no módulo de Fundamentos, nós vamos falar sobre poder e sabedoria. Assim como nós já falamos em alguns vídeos, né? Eu sei que não tem uma aula com esse título especificamente, mas eu já falei desse conceito em vários vídeos, que é a graça e a verdade, né? Mais uma vez, nós estamos falando de dois conceitos que, na verdade, sempre caminham juntos no reino de Deus, assim como a graça e verdade. Você já me ouviu em algumas das nossas aulas falar sobre esses conceitos e dizer qual é o mais importante. Na verdade, um completa o outro, né? Como vários aspectos do reino. Então, mais uma vez, estamos aqui falando de mais uma dupla, né? De conceitos de princípios, de valores do reino de Deus, que na verdade precisam caminhar juntos sobre a pena de nós desequilibrarmos as coisas, desequilibrarmos a balança. Você já me ouviu falar, por exemplo, sobre a graça e a verdade. Se a gente tiver graça demais sem verdade, as pessoas não ficam livres, não são libertas, porque é a verdade que liberta. De outra forma, se a gente tiver muita verdade sem a graça, fica pesado demais, as pessoas ficam legalistas, ficam duras, o amor de Deus ele não é percebido pelas pessoas. Por isso que Jesus ele se manifestou cheio de graça e verdade. E lembre-se que não só as palavras na Bíblia são inspiradas, mas também a ordem que elas aparecem, né? Não é à toa. Que a graça se manifesta primeiro e a verdade depois. Na verdade, a graça prepara o caminho para que nós recebamos a verdade e a gente entenda a verdade e finalmente seja liberto. E quanto mais graça nós recebemos, mais verdade nós suportamos. Quanto mais verdade nós suportarmos e obedecermos, mais graça, mais ficaremos posicionados para receber graça. Pois bem, a dupla de hoje é o poder e a sabedoria. Qual é mais importante? Qual tem que vir primeiro? Na verdade, quando eu falo desses princípios, né, dessas duplas, tanto graça e verdade quanto poder e sabedoria, é como falar das asas de um passarinho, de um pássaro. Qual é mais importante, a asa esquerda ou direita? Né? Então, é uma discussão, na verdade, que não deveria nem existir, porque o Senhor quer que nós andemos em todos esses princípios do reino de Deus. Como eu disse, o desequilíbrio na graça e verdade produz pessoas rasas, sem libertação, ou então pessoas duras, sem amor, né, sem força, muitas vezes, para avançarem no reino. A gente precisa dos dois. E o poder e a sabedoria da mesma forma. É interessante que esse assunto, quando ele está desequilibrado, ele gerou ao longo da nossa história, como igreja de Cristo, principalmente igreja evangélica, nos últimos séculos até, gerou divisões, inclusive, gerou o nascimento de novas denominações. Né? Você tinha denominações que estavam assentadas sobre a sabedoria, o conhecimento bíblico, né? Os princípios da Bíblia, uma hermenêutica, né, muito bem cuidada, uma interpretação do texto bíblico, o caráter de Cristo, e de repente você tem manifestações do poder de Deus, manifestações do Espírito Santo, e você tem grandes rachas que aconteceram na história da igreja, infelizmente. Talvez por uma falta de sabedoria, como a gente vai ver daqui a pouco, mas eu creio que o Senhor tem trazido a igreja de Cristo de uma forma geral para uma maturidade de entender que não é nem só um e nem só outro. Nós precisamos dos dois. E por isso esses são, mais uma vez, conceitos que andam juntos, de mãos dadas no reino de Deus, ou pelo menos deve ser assim, e é assim que Deus deseja. Se não, vejamos, vamos começar com um texto da fala do próprio Senhor Jesus, ali em Mateus 22, 29, Jesus falando com fariseus, falando com judeus, que eram estudiosos, né, da Bíblia, estudiosos profundos da Torá, das Escrituras. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Então, conhecer as Escrituras somente não é o suficiente se a gente não conhecer o poder de Deus. Mas conhecer o poder de Deus sem conhecer as Escrituras da mesma forma é um erro. Então, Jesus disse que o erro acontece quando não conhecemos as Escrituras com profundidade e nem o poder de Deus. Uma deve levar a outra. O Espírito Santo sempre vai nos levar às Escrituras, as Escrituras sempre vai nos levar ao Espírito Santo, né? Senão você não teria textos como Joel 2, que diz que os filhos profetizariam, os velhos teriam sonhos, né? Então a própria Bíblia aponta para a obra do Espírito Santo individualizada, quer dizer, ele vai dar profecias, ele vai dar sonhos, ele vai dar visões para mostrar coisas que não estão escritas na palavra, e coisas do seu futuro, da sua vida, da vida do futuro das pessoas, do destino profético delas, coisas que estão acontecendo, palavras de conhecimento, sabe? Deus se importa com cada detalhe, Deus quer, a coisa mais linda é a gente ver um fluir de uma palavra de conhecimento, e Deus mostrando que ele se atenta aos pequenos detalhes da vida das pessoas. E ele usa as pessoas nas palavras de conhecimento para mostrar isso. Olha, eu conheço você, eu sei o seu nome, eu sei o que você gosta de comer, eu sei dos seus hábitos, eu te amo. São formas de Deus mostrar o amor dele. E essas coisas não estão escritas nas Escrituras, mas as Escrituras falam a respeito dessas coisas. E elas apontam para o poder de Deus, para as manifestações do poder de Deus, ok? E aí, por outro lado, sempre que o Espírito Santo se manifestar, ele nunca, jamais, em hipótese alguma, vai contradizer um princípio das Escrituras. Vou dar um exemplo aqui bem besta, né? O Espírito Santo, por exemplo, tomar um profeta, né, para dizer que ele deve se divorciar, né, da sua esposa, por exemplo. Nunca, jamais, ele nunca vai contradizer. A manifestação do Espírito, os dons do Espírito jamais vão contradizer as Escrituras, os princípios, os valores eternos da palavra de Deus. Então a importância da gente andar nos dois. Só um conhecimento teórico, vamos dizer assim, das Escrituras não é o bastante. A gente tem que conhecer o poder de Deus. Só o poder de Deus sem o equilíbrio, sem a base, sem o fundamento das Escrituras, também gera desequilíbrio. Então, mais uma vez, temos dois princípios, dois valores que precisam andar de mãos dadas. Olha só 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha aí que tremendo. Lembra lá em João, capítulo 1, se não me engano, 17, que é a base para o conceito do graça e verdade, né, que eu cito sempre. E a ordem é essa, graça e verdade. Jesus ele sempre curou primeiro, pregou depois. Abençoou primeiro, libertou primeiro, para depois falar verdades, às vezes duras, né? Sobre o pecado, arrependimento, fé. Mas as pessoas estavam com o coração aberto, porque já tinham sido alcançadas pela graça dele. Então, não, repito mais uma vez, não só as palavras são inspiradas, mas a ordem delas também é. E aqui, mais uma vez, a gente tem um exemplo disso nesses dois princípios, valores e conceitos. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha a ordem, né? E isso concorda com a ordem que Jesus manifestava ao reino, né? O poder dele, manifestando a graça dele primeiro, para depois vir a verdade que nos leva à sabedoria de Deus. Ou a sabedoria de Deus, que é a verdade, né? E nos faz andar, entender e andar em verdade. Então, no reino, o poder de Deus precisa se manifestar primeiro. O poder de Deus precisa abrir caminho para a sabedoria de Deus, sob pena das pessoas inverterem, como a gente vai ver daqui a pouco num texto. Romanos 1,16, inverter a ordem das coisas, né? Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o evangelho, ele é poder.
O evangelho, como a gente vai ler no próximo texto, não é palavras de sabedoria humana. Tem a sabedoria de Deus, sabedoria revelada de Deus, sabedoria eterna de Deus. Mas é o poder de Deus para a salvação. É a mesma palavra lá de Atos 2, é dunamis. É o poder do Espírito Santo para soterian, é a palavra salvação aqui nesse texto, mas você sabe que também tem um sozo, sozomai, no Novo Testamento, que significa salvação. Aqui o soterian já significa salvação e libertação. Você tem o sozo, que é salvação, libertação, cura, tudo o que Jesus andou fazendo nas páginas dos evangelhos. Os discípulos, os primeiros discípulos, continuaram fazendo nas páginas de Atos, e Atos não terminou, ou pelo menos não deveria terminar. Nós continuamos escrevendo, Deus continua escrevendo o livro de Atos através de nós, através da igreja, ou pelo menos ele deseja assim, ele quer que seja assim. Tudo que está no livro de Atos, Deus quer que seja o dia a dia da sua igreja. Uma igreja que anda no poder de Deus e então entende a sabedoria de Deus e anda na sabedoria de Deus no poder do Espírito Santo. Uma igreja que prega o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação e para a cura. É a gente abrir a nossa boca e as pessoas serem curadas, o Senhor curar, o Senhor libertar. Ele quer isso, ele deseja isso. Né? A igreja de Atos, ela orou para que o Senhor ele desse ousadia no Espírito, desse mais do Espírito Santo, para que eles pregassem com ousadia a palavra, enquanto o Senhor estendia a mão para curar e fazer sinais e maravilhas. Para quê? Para confirmar a palavra, para confirmar que Jesus está vivo. Quando a gente fala Jesus está vivo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele, como ele curava nas páginas da Bíblia, ele continua curando. E aí, para que as pessoas não creiam simplesmente num conceito, mas creiam, a fé delas esteja ancorada no poder de Deus para a sua cura, para a sua salvação, para a sua libertação, para o perdão dos seus pecados. O Espírito Santo vem e ele testifica e ele confirma que Jesus está vivo. Como? Operando os mesmos sinais, operando a mesma cura que Jesus, os discípulos no livro de Atos e tantos na igreja, na história da igreja, têm andado. Na verdade, eu creio que nós estamos em dias em que nós estamos entrando numa unção corporativa. Todo o corpo de Cristo, desde o maior até o menor, desde o maior apóstolo até o crente novo, todos vão andar no sobrenatural de Deus para poder desfazer as obras do diabo na vida das pessoas. Onde você estiver, no seu trabalho, na rua, na escola, na faculdade, na igreja, onde estiver um filho, uma filha de Deus, Jesus vai provar para o mundo que ele está vivo através de nós, através da igreja. Eu creio nisso. O evangelho do poder de Deus. E aí sim, a sabedoria de Deus. As pessoas vão querer entender, mas que Jesus é esse? E que Bíblia é essa? E o que a Bíblia ensina? E o que eu preciso fazer? E aí nós vamos ensinar a sabedoria de Deus. Mas o poder de Deus, na verdade, as coisas se misturam, né? O poder de Deus se manifesta e vem a sabedoria de Deus. E aí Deus libera mais poder. Não tem, entenda que não é um mais importante que o outro, mas você tem um padrão de Deus romper as coisas, abrir caminhos com o poder dele. Você sabia que nos maiores avivamentos da história, a grande maioria, alguns estudiosos dizem até 70%, 80% dos que se convertem, eles se convertem ou porque foram curados ou porque conhece alguém que foi curado. E isso concorda com o padrão que nós vemos nas Escrituras. Jesus, ele curava primeiro e depois as pessoas se tornavam discípulas dele, queriam andar com ele, queriam aprender com ele, e aí iam ouvindo da sabedoria de Deus e aprendendo a sabedoria de Deus, recebendo a verdade que liberta. Amém? Então, o mundo está com fome, o mundo está esperando, o mundo está gemendo a manifestação
da glória dos filhos de Deus, como está lá em Romanos 8. Há uma glória, há um poder, há uma autoridade em que todo filho e toda filha vai andar nesse tempo. Eu creio. Se posicione, porque isso já está disponível para nós, já está acessível. Todo aquele que quiser amar uma pessoa, amar uma vida e ganhá-la para Jesus, alcançá-la para Jesus, né, demonstrar que Jesus está vivo, vai acessar facilmente essa dimensão de poder, para poder demonstrar o poder. Não é para nós, não é para nosso, para nosso reconhecimento, não é para dizer que nós somos alguma coisa, é pura e simplesmente para mostrar que Jesus está vivo, para alguém que precisa crer que Ele está vivo, para que seja salva, seja perdoada, seja curada, seja liberta. Amém? É uma maneira, demonstrar o poder dele, demonstrar o amor dele para o mundo perdido. Jesus veio desfazer as obras do diabo, e o diabo não larga fácil. Então, para o reino avançar, sempre tem um choque de poder, sempre há um choque de reinos. E aí onde há enfermidade, a cura do Senhor chega. Onde há pecado, onde há opressão demoníaca, a libertação chega. Onde há todo tipo de obra maligna, todo tipo de obra de Satanás, o poder de Deus chega, a autoridade do reino de Deus chega, Cristo chega para desfazer as obras do diabo. E isso é sobrenatural. Isso é um embate sobrenatural. Isso é uma batalha sobrenatural. E os resultados são sobrenaturais. E, na verdade, devem ser naturalmente sobrenaturais ou sobrenaturalmente naturais. Na verdade, andar no poder de Deus tem que ser o nosso normal, tem que ser o nosso pão diário, tem que ser o dia a dia. A gente encontrar alguém e não trazer mais uma história. O mundo não quer saber mais de uma historinha. O mundo não quer saber mais de um Cristo histórico, de uma história a respeito de um Jesus que fez milagres 2000 anos atrás. Não, não. O que vai salvar, está salvando as pessoas como nunca. É uma demonstração viva, eficaz, presente de que Jesus está vivo e Ele está agindo hoje, agora. Ele ama você e Ele está transformando a sua vida com o poder, com o toque do poder dele. Nada substitui, nem 10 dias de ensino bíblico substitui um toque do poder de Deus. Aí sim a gente pode estudar a Bíblia 1 ano, 2 anos, 10 anos, à vontade, mas nada, nenhum conhecimento humano pode substituir o poder de Deus. Olha, veja o que aconteceu na vida dos apóstolos originais, os 12 apóstolos do Cordeiro. Jesus passou 3 anos e meio com eles, ensinando, ministrando, compartilhando unção, dando autoridade, né? Discipulando os 12. Antes de enviá-los para o ministério, Jesus falou: fiquem quietos, fiquem em Jerusalém, orando, me buscando, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Jesus disse que 3 anos e meio de seminário intensivo com ele não era o suficiente ainda para os discípulos entrarem no ministério. Eles precisavam serem revestidos de poder do alto, de poder do Espírito Santo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eles tinham recebido a sabedoria, eles tinham recebido a instrução. Agora eles precisavam de um batismo de poder, de dunamis, porque o Evangelho é dunamis, o Evangelho é poder de Deus. Então, na verdade, quem sabe as nossas falhas, as nossas maiores derrotas como igreja de Cristo, de uma forma geral, foram e têm sido exatamente porque abrimos mão dessa verdade fundamental de que o reino de Deus avança através do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, porque Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Não é um ou outro, é um e outro. Amém? Acho que isso ficou bem claro para nós. E aí eu já levantei aqui a bola de 1 Coríntios 2, 4, 7, em vários momentos aqui da nossa conversa, da nossa aula. 1 Coríntios 2, 4, 7 diz: e a minha palavra, Paulo falando, e a minha pregação
não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, Paulo tinha muito conhecimento. Se tinha alguém que podia convencer, tentar persuadir alguém com palavras muito bem elaboradas, frases de efeito, argumentações filosóficas, essa pessoa era Paulo. Paulo que sabia de tudo, toda a cultura da sua época, toda a cultura greco-romana, toda a sabedoria rabínica de ponta da sua época. Paulo sabia isso tudo. Se tinha alguém que podia lançar a mão de sabedoria humana para tentar persuadir as pessoas, era o apóstolo Paulo. Mas ele diz: a minha pregação, minha palavra não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, se o espírito falasse, ele falava. Se o espírito movesse algo, ele se movia junto. E aí o poder de Deus era liberado. Quando seguimos a direção do espírito, o poder de Deus é liberado, porque Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para quê? Por que Paulo abriu mão de argumentação persuasiva de sabedoria humana para poder pregar espírito e poder, para poder demonstrar espírito e poder? Para que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria dos homens. Quando a gente prega, quando a gente tenta avançar um reino com sabedoria humana, o máximo que pode acontecer é as pessoas serem convencidas, né, na sua mente de que o evangelho é uma coisa boa, Jesus é legal, mas isso não transforma a vida de ninguém. Isso não tira ninguém do pecado, isso não tira ninguém das garras do diabo. Como eu disse, o reino avança num choque de reinos, num choque de poder. E isso exige a liberação, a manifestação do poder do Espírito Santo. Então, para que a fé das pessoas não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, a pregação ela tem que demonstrar espírito e ela tem que demonstrar poder. Todavia falamos sabedoria, olha só, poder foi manifestado, o espírito se manifestou, a fé das pessoas agora está firmada no poder de Deus e não na sabedoria humana. E aí vem o próximo versículo. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos o que? Versículo 7. A sabedoria de Deus. Tá vendo como não é uma coisa ou outra? Mas primeiro, assim como ele escreveu lá no capítulo 1, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. O Espírito foi demonstrado primeiro, o poder foi liberado primeiro, e aí sim. E aí Paulo falava da sabedoria, mas não a sabedoria do mundo, não a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Uau, que coisa tremenda! Então, o Evangelho ele avança com a manifestação do poder de Deus, com a cura, com a libertação, com o choque de reinos, desfazendo as obras das trevas. Cristo manifestando o seu poder e a sua autoridade para desfazer as obras das trevas na vida das pessoas. E aí o caminho se abre, assim como a graça abre caminho para a verdade, o poder abre caminho para a verdadeira sabedoria, não sabedoria humana. Eu já disse que a nossa mente ela é uma excelente serva do Espírito, mas ela é uma terrível senhora. E se o poder de Deus não desfizer as obras do diabo, não quebrar algumas coisas na nossa vida, infelizmente, a nossa mente ela vai querer tomar o trono da nossa vida, a nossa alma vai querer tomar o trono. E aí as coisas dão muito errado, porque mesmo o conhecimento bíblico, se ele não repousar sobre uma mente submissa ao Espírito de Deus, a um coração cheio do amor de Deus, é um perigo. Esse conhecimento vai fazer mais mal do que bem. Lembre-se que Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ok? Olha Tiago 3, 13 e 18. Então, já que a graça abre caminho para a verdade, o poder de Deus abre caminho para a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, que em Tiago 3, 13 a 18, né, nos é dito, nos é falado algo
sobre essa sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Lembra-se lá em Coríntios que Paulo disse que ele não pregava, depois de manifestar o poder, ele não pregava uma sabedoria humana, como os príncipes do mundo que se eliminam, né? Que perseguem um ao outro, matam um ao outro. Não, a sabedoria que vem do alto, ela não alimenta amarga inveja e nem sentimento faccioso no coração. Se tem amarga inveja, se alguém que se acha sábio tá com amarga inveja, sentimento faccioso, quer dizer, querendo dividir, eu sou o cara, você não é, eu sou bom e aquele ali não é, e tal, querendo dividir por orgulho, por soberba. Ei, essa não é sabedoria, essa é aquela sabedoria lá do mundo que faz os príncipes desse mundo matarem uns aos outros, por causa exatamente dessa facção no coração, amarga inveja e tudo mais. Essa sabedoria ela não é do alto, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Meu Deus, meu Deus. Por falta de um encontro real com o poder de Deus e então uma manifestação de uma sabedoria de Deus verdadeira, muitos caíram nessa inveja e nesse espírito faccioso. As divisões vêm daqui, né? As acusações, os rachas, as brigas, vem tudo daqui. Vem tudo dessa inveja, desse espírito faccioso e aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, agora sim, aquela sabedoria que Paulo pregava. O poder se manifestou, a sabedoria do alto veio e Paulo ensinou a sabedoria do alto. Como é essa sabedoria do alto? Sabedoria que vem do alto é, primeiramente, tem uma escala, tem uma hierarquia pura. Tá? Primeiro ela é pura. Pura, pura. Ela leva a pureza. Ela é pura. Ela não é pesada, ela não é impura, ela não é, enfim, ela mostra a santidade do caráter do Senhor, ela revela a santidade do caráter do Senhor. Depois ela é pacífica, o contrário de facção, de divisão, de perturbação. Ela é pacífica, ela promove paz. Sabedoria que vem do alto é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, né? E sem hipocrisia, sem fingir que é uma coisa que não é. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. É o contrário do que está lá em cima, é o contrário do espírito faccioso, da inveja, que gera perturbação e toda obra perversa. Então, é pura, é pacífica, então não cria divisões, não cria tumultos, não cria perversão e perturbação, é moderada, é tratável, né? É fácil de tratar, é fácil de lidar, ela não afasta, ela não provoca afastamento, é cheia de misericórdia, é cheia de bons frutos, sem parcialidade, ela também não faz distinção, né? E não é hipócrita, ela não favorece um em relação a outros, não, todos têm acesso, se todos obedecerem de igual modo, serão abençoados. E se não obedecer, não adianta esconder, né? Varrer para debaixo do tapete, não adianta ser hipócrita, ela também vai expor a hipocrisia de uma maneira pacífica, moderada e tratável. 1 Coríntios 8, 1 a 3. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber.
mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Uau! Então a gente viu algumas características da sabedoria que vem do alto, ali em Tiago, e agora voltando para Coríntios, dessa vez no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, tá? E aí ele faz uma pausa para falar de conhecimento. Olha, eu sei que vocês sabem dessas coisas, eu sei que vocês sabem das coisas sacrificadas aos ídolos, eu sei que todos vocês têm conhecimento, né? Algumas versões, tem ciência, né? Conhecimento, gnosco, conhecimento, ciência. E aí olha o que ele fala, o conhecimento, né? A ciência incha, mas o amor edifica. Meu Deus, isso tem tudo a ver com aquela distinção da sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que é do mundo, animal, terrena, diabólica. Essa sabedoria terrena, ela divide, ela causa perturbação, ela afasta as pessoas, ela divide as pessoas. Né? Isso não é sabedoria de Deus, isso é diabólico. Então a pessoa aprende uma coisa nova e fala, cara, agora eu sou o cara, eu sei de coisas que os outros não sabem, e aí alguém não concorda com você, aí vem aquele sentimento de partidarismo, né? De divisão, você para lá, eu para cá. Essa não é a sabedoria que vem do alto, porque o conhecimento simplesmente ele incha. Esse inchaço tem a ver com soberba, com orgulho, mas o amor edifica. E isso aqui, a gente que está aqui num curso, aprendendo Bíblia com profundidade, é bom a gente fazer essa pausa e perguntar, para que nós estamos estudando? Para que eu estou aqui ensinando? Para que você está aí aprendendo? Por quê? Com que coração? Faça essa avaliação, porque há anos quando eu ensino a palavra, isso desde que eu comecei a ensinar classes de Novo Testamento na faculdade de Teologia e Filosofia, lá em Volta Redonda, dei aula 8 anos lá, formando vários pastores, vários seminaristas. E na minha primeira aula, sempre, primeira aula, das turmas, eu sempre citava 1 Coríntios 8 e perguntava por que você está aqui. Você está aqui por amor a Deus, as pessoas, o que você vai aprender aqui, você vai usar para quê? Para se ensoberbecer? Para dizer que você sabe mais? Para poder apontar o dedo para alguém e dizer eu sei mais do que você está errado e eu estou certo? Ou você vai usar isso tudo aqui para poder melhorar a vida de alguém, para poder salvar alguém, para poder edificar a vida de alguém? Porque o conhecimento, como um fim em si mesmo, ele incha, ele ensoberbece, ele estufa o peito da pessoa, né? Mas o amor, ele edifica, ele constrói. E não tem problema nenhum estudar, tem problema nenhum se aprofundar, tem problema nenhum aprender, contanto que esse conhecimento caia num coração que ama a Deus, que ama as pessoas. Porque a ordem de Deus, tanto no Antigo quanto Jesus reforça essa ordem, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Então a gente também precisa amar a Deus com todo o entendimento. A gente precisa alimentar o nosso espírito, a nossa alma, precisamos dar a nossa força e precisamos alimentar também o nosso entendimento com coisas que aumentem o nosso amor a Deus e o nosso amor às pessoas. Então, estudar por amor a Deus, ele te dá base, ele te dá firmeza para você amar a Deus com todo o seu entendimento e você amar o próximo com todo o seu entendimento também. Ele nos dá chaves, nos dá entendimentos, nos dá conhecimentos que nós vamos poder usar para poder resolver problemas na vida das pessoas que sem aquele conhecimento nós não poderíamos. Amém? E aí, quando o conhecimento cumpre esse propósito de abençoar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas, de edificar as pessoas, aí sim, ele está num terreno seguro, num fundamento sólido do amor de Deus, porque o conhecimento por si só incha, mas o amor edifica. E olha que coisa, depois de dizer isso, ele completa: se alguém acha que sabe alguma coisa, se alguém cuida de saber alguma coisa,
ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, olha o amor mais uma vez, esse é conhecido dele. Então, mesmo que a gente aprenda, se não for Jesus se movendo, sabe como é que eu vejo no meu coração, no meu espírito, todo esse conhecimento que eu tenho compartilhado aqui, que eu tenho aprendido, tenho recebido, tenho estudado, tenho tido as experiências e tenho compartilhado aqui com você, eu vejo como uma grande biblioteca que Deus nos permitiu acessar, os livros estão ali, mas eu não tenho autoridade, eu não tenho autonomia para poder sacar o livro que eu quiser a hora que eu quiser e simplesmente sair disparando conhecimento em cima das pessoas. Não, 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 não. Eu vou caminhando, eu vou aprendendo, estou guardando os livros ali, no meu espírito, no meu coração. Quando eu encontro alguém que precisa daquilo que eu tenho e quando o Espírito me move a compartilhar, porque essa é uma chave para ajudar, para poder amar aquela pessoa com mais profundidade, mais propriedade. Aí eu vou lá, saco aquele... O próprio Espírito vai lá e tira aquele livro da estante, abre na página que precisa e sopra vida sobre o conhecimento. Na verdade, é andar com Jesus. Todos os tesouros da sabedoria estão escondidos em Cristo. E aí nós vemos aqui nesse texto de Colossenses 2, 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que coisa tremenda. Então Jesus tem tesouros de sabedoria e ciência, e a gente nem começou a arranhar a superfície de tudo que Deus tem para revelar pelo seu Espírito, para os seus filhos, para a sua igreja. Na verdade, ele é uma fonte inesgotável. Ele vai vir com novos céus, nova terra, nova Jerusalém descendo do céu. A gente vai ser glorificado, vamos entrar na eternidade e nós vamos passar a eternidade e não vai acabar. Não vai acabar nunca, não esgota nunca os tesouros da sabedoria e da ciência de Cristo. Então, assim, a melhor atitude que a gente pode ter é aquela que Paulo teve em Filipenses 4, se não me engano. Ele podia ser, assim como a gente leu lá em Coríntios, ele podia ser, se tinha alguém que podia se gabar, podia se ensoberbecer com o conhecimento que tinha, era o apóstolo Paulo. Né? Mas ele disse, olha, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei é esterco para poder ganhar a Cristo, para poder conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então não adianta a gente saber das coisas, não adianta a gente estar cheio de conhecimento na cabeça e não andar com Cristo, para que na hora certa ele simplesmente sopre poder, sopre vida sobre aquela palavra. Para quê? Para poder tocar a vida de alguém, para poder transformar a vida de alguém, para poder demonstrar o amor dele. Então, se a gente acha que sabe alguma coisa, não sabemos ainda como convém, porque essa é só a primeira parte. A primeira parte é saber. Você sabia que para o judeu, no conhecimento hebraico, na mentalidade hebraica, a gente não aprende um assunto quando a gente ouve a respeito dele, quando a gente lê a respeito dele. A gente aprende quando a gente ouve, quando a gente lê, quando chega até o nosso cérebro, chega até nós. E aí a gente aplica e tem uma experiência com aquilo, comprova a veracidade daquilo. E aí nós podemos dizer, nós aprendemos, ok? Mas aí conforme a gente aplica e vê as coisas acontecendo de fato, né, a gente vê que sem depender de Deus, sem a graça, sem o mover do Espírito, a gente não fabrica as coisas. O conhecimento, a sabedoria de Deus, ela não vai produzir um fruto de transformação na vida das pessoas sem o poder do Espírito Santo. Por isso, conhecer é só uma pequena parte. Apresentar tudo isso aos pés do Senhor é um começo. E aí andar com Jesus todo dia, para Ele guiar os nossos passos, para Ele nos colocar diante das pessoas que Ele quer que a gente sirva. E aí depender dEle, adorar com um coração humilde,
sabe, em independência, em sintonia com Ele, para poder discernir o que o Espírito está dizendo agora, o que Ele está falando agora. E aí Ele vai lá, filho, vamos pegar esse livro aqui, ó. Ele traz no Espírito. E aí a mente, ela tem que correr atrás lá e servir o que o Espírito Santo está fazendo no nosso espírito. Porque Deus guardou tudo aqui. Então o Espírito Santo vai lá, mente, traz lá aquele arquivo para mim, o arquivo tal, pá. E aí, só que é o Espírito Santo que está pedindo aquele arquivo, você está entendendo? E aí, ele tem vida, porque é o Espírito que está usando, é o Espírito que está fazendo. E aí, tem vida, e aí o amor de Deus transforma a vida das pessoas. Oh, meu Deus, que a gente aprenda a, a depositar aos pés dele, sabe? Ofertar mesmo diante dos pés dele todo o conhecimento que a gente adquiriu e tem adquirido. E se até hoje você tem tido contato com o conhecimento para poder inflar o teu coração, inflar o ego, para poder apontar o dedo para alguém, dizer eu sei, você não sabe, eu sei mais do que você, eu estou certo e você está errado. Oh, meu Deus, que Deus lhe dê um coração de amor, que Deus lhe dê a sabedoria do alto, que é pura, é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? E aí a gente começa a ver que a sabedoria de Deus tem tudo a ver com o caráter de Cristo em nós. Tem tudo a ver com o coração, tem tudo a ver com amor. E é por isso que o que sustenta o poder de Deus, porque você sabe, né, que para Deus manifestar o poder dele, ó, custa nada. Ele fez até mula falar, né? Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Ele não tem dificuldade nenhuma de liberar o poder dele das maneiras mais sobrenaturais possíveis. Agora, ele só não derrama mais por misericórdia de nós, porque o que sustenta a manifestação do poder, o que sustenta a manifestação do sobrenatural de Deus, da unção de Deus, é o caráter de Cristo, é a sabedoria que vem do alto. Então a unção e os dons dão o poder. O caráter, a sabedoria e o caráter é o que dá a autoridade. Se a gente tem poder sem autoridade, ou nós vamos usar mal o poder, ou nós vamos perder o poder. Ou nós vamos nós vamos causar muitas dores, muitas situações difíceis para nós e para os outros, ao não saber usar o poder. Okay? Então o que dá fundamento, base, alicerce para a manifestação do poder de Deus é o caráter, que está ligado à sabedoria de Deus. Como que eu sei que o caráter está ligado à sabedoria? Porque Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, temer a Deus, e a gente sabe também pela palavra que o temor do Senhor é apartar-se do mal. Então tem tudo a ver com caráter, tem tudo a ver com andar com Deus. Conhecer o santo, quer dizer, conhecer a santidade, conhecer o Senhor como aquele que é santo, para sermos santos como Ele é santo, no caráter, no coração. Então, o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria, sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Senhor. E o conhecimento do santo, daquele que é santo, a prudência. Amém? Então não há como sustentar uma sabedoria de Deus com o coração correto, em amor, para edificar. Não há como sustentar o poder de Deus que fica ancorado nisso, né, fundamentado nesse caráter, nessa autoridade, nessa santidade que vem de um relacionamento com Jesus, sem o temor do Senhor, sem a prudência e a santidade, ok? Então todos estão intimamente conectados. Qual é mais importante? Não tem mais importante, mas um sem o outro está incompleto e aí sempre gera desequilíbrios. Não é à toa
que você tem aqui, mais uma vez, no livro de 1 Coríntios, o capítulo 12, né? Um clássico capítulo sobre os dons, a manifestação dos dons do Espírito. No capítulo 14, mais uma vez, Paulo está falando sobre dons, está falando sobre línguas, falando sobre profecia, né? A gente falou bastante desse capítulo lá na aula sobre línguas. E é interessantíssimo, não é coincidência nenhuma, que no meio dos dois capítulos, quase como um recheio do sanduíche, o bife do hambúrguer ali no meio, é o capítulo do amor, né? O capítulo sobre o amor mais conhecido das Escrituras. Se não tiver amor, né, de nada aproveita. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não busca seus próprios interesses, não se ensoberbece. Oh, meu Deus, está tudo lá, é o amor de Deus. Então Paulo está mostrando, ó, tem que ter dom, tem que buscar os melhores dons, tá? Deus não quer que falte nenhum dom, Deus quer o poder. Engraçado que ele fala, interessante que ele fala do poder primeiro, né? Olha aí, mais uma vez, ele fala do poder primeiro, tem que ter poder, tem que ter dom, senão o reino não avança. Senão as pessoas não são transformadas. Senão as obras do diabo não são desfeitas na vida das pessoas. A gente vai brincar de evangelho, mas não vai avançar o reino de fato e transformar a vida das pessoas. Volta a falar disso 2 capítulos depois, mas no meio ele fala, olha, tá vendo tudo isso? Poder, tem que buscar, busca com zelos melhores dons, mas tem um caminho mais excelente, tem o amor. E mesmo que ele... Aí começa a falar, você conhece o capítulo. Mesmo que ele flua nos dons mais sobrenaturais, mais poderosos, sem amor, não tem substância, é barulho, não tem raiz, não adianta para nada, ok? Então, não só o que sustenta, mas o que justifica a manifestação do sobrenatural e do poder de Deus é o amor. É a única motivação segura para que busquemos os dons em primeiro lugar, fluamos nos dons e usemos os dons para poder abençoar e edificar a vida das pessoas. Então, você já viu que a sabedoria tem tudo de Deus, tem tudo a ver com caráter. Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Sabedoria tem tudo a ver com caráter e o caráter tem tudo a ver com o amor, né? O amor é o vínculo da perfeição, como Paulo diz em Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha lá, Tiago, mais uma vez, a sabedoria que vem do alto. Então, não importa o quanto você sabe, deixou de saber, tudo tem que virar misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, quer dizer, sustentando um ao outro, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Está vendo que tudo tem a ver com o coração, tem a ver com o coração, meu Deus. Sabe qual é o problema do mundo? E muitas vezes o problema da igreja é ter muita coisa na cabeça e pouca coisa no coração. É ter muita informação na cabeça e um coração podre, um coração duro, um coração sem o amor de Deus. Por isso que você tem PhDs com a cabeça enorme e um coração, meu Deus, medíocre. E aí a vida da pessoa vira uma bagunça, e ela faz da vida de outras pessoas também uma bagunça. Ela bagunça a vida de outro, bagunça a cabeça dos jovens, bagunça, é uma bagunça, é demoníaco, é carnal, é terreno. Agora, muita gente boa também, que tem a cabeça grande, um coração já mais equilibrado, né? E é interessante, eu acho que você já me ouviu falar em algumas das nossas aulas. A primeira vez que a palavra adoração aparece nas Escrituras é quando Abraão está levando Isaac para o altar do sacrifício ali no Monte Moriá. E ele fala com os seus servos, eu vou ali adorar e depois eu vou voltar. E essa palavra adorar, a primeira vez que a adoração aparece nas Escrituras, é sugestivo, né, que não tinha nem música. Depois vai aparecer os salmos, tem que adorar com música, tá? Isso não tem problema nenhum. Só que a gente não pode pôr os bois na frente os carros na frente dos bois, né? A gente tem que entender que a adoração começa no coração. É a atitude do coração, é entrega, é sacrifício, é obediência, é um estilo de vida. E aí essa palavra adoração ali significa literalmente se curvar para que a cabeça esteja mais baixa do que o coração. Uau, que coisa tremenda. Deus quer a nossa cabeça mais baixa do que o coração. O coração é prioridade para Deus. O
coração cheio de amor, coração cheio de humildade, de mansidão, coração que perdoa, coração que suporta um ao outro, coração que perdoa. E sobre tudo isso, versículo 14, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Coração revestido de amor, isso é prioridade para Deus. Se o nosso coração estiver em ordem, curado, perdoando, sendo perdoado, em amor, em mansidão, aí nós preparamos o terreno para que tanto o poder de Deus se manifeste, quanto a sabedoria de Deus possa ser aprendida, não na mente humana, mas no Espírito. E a nossa mente vai obedecer o Espírito. Ela vai se alinhar, ela vai obedecer, ela vai parar ali na porta do Espírito. Então, o que temos para hoje, né? Porque mesmo depois de aprendido, isso vai ficar guardado, depositado no Espírito, para ser sacado pelo Espírito e vir para a mente poder processar, a gente poder pregar, poder falar, poder ensinar, na hora que o Espírito quiser, não na hora que a nossa mente quiser. Só porque eu sei, eu vou disparar o meu conhecimento. Só porque eu ouvi, só porque eu li, só porque eu vi uma aula, só porque eu li um livro, tome conhecimento, né? E começa a disparar conhecimento sem o Espírito. Se não edifica a ninguém, se não abençoa ninguém, melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto para a gente, porque querer só demonstrar conhecimento para as pessoas não vai edificar ninguém. Não está enraizado em amor. Então, mais uma vez, se pergunte, como eu pergunto sempre, tá? Estou falando nada aqui para vocês que eu não busque diante do Senhor de todo o coração. Por quê que a gente está fazendo o que está fazendo? Por que eu estou aqui estudando as Escrituras? Por que toda semana eu estou aqui ensinando Bíblia para vocês? Eu tenho buscado, graças a Deus, tenho ouvido os testemunhos de transformação. E é isso que me alegra, e alegra o coração de Deus. E eu procuro vir diante dele toda semana. Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer que eu ensine? Eu tenho um planejamento de longo prazo. Tem coisas que eu aprendi, tem coisas que eu li ao longo dos anos, mas que eu também não vou sacar da biblioteca sozinho, por conta própria. Tanto é que essa semana, já desde o final da semana passada, o Espírito Santo estava colocando no meu coração: grave uma aula sobre poder e sabedoria. Fale sobre esse assunto. E aí está aqui a nossa aula. Pai, que não falte azeite, não falte unção, que o poder de Deus, o teu evangelho, que é o poder de Deus, Senhor Jesus, o Senhor que é o poder e a sabedoria de Deus, possa se manifestar através de nós, para curar o enfermo, para libertar o oprimido do diabo, para abrir as prisões aos presos, Senhor. Meu Deus, para trazer a manifestação do teu poder, do teu reino, para que as pessoas sejam transformadas. E aí sim, Pai, abre as dimensões da tua sabedoria para que pessoas continuem sendo edificadas e abençoadas e aprendam os teus caminhos. E, sobretudo, dá-nos um coração arraigado, fundamentado em amor, Jesus, no teu amor. O Senhor que é o amor. Tudo que o Senhor fala, pensa, faz é por amor. Dá-nos esse amor, dá-nos um coração, meu Deus, fundamentado em amor, para que acessemos a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade. Meu Deus, sem hipocrisia. Jesus, dá-nos um coração arraigado no teu amor, revela-nos aqueles tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos em ti, o necessário para que a vida das pessoas seja abençoadas e edificadas através de nós, através do nosso ensino, da nossa vida, das nossas ações, da nossa oração, da nossa adoração, da nossa intercessão. Jesus, usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor. Dá-nos o teu poder, a tua sabedoria e ajuda a tua igreja a equilibrar as coisas e andar nos dois. Nos perdoe por todo erro, Pai, todo desequilíbrio. Não queremos errar não conhecendo as Escrituras nem o teu poder. Não queremos
Pai, sermos partidários ou do poder ou da sabedoria. Não, Deus, dá-nos tudo, dá-nos o reino, Pai, tudo no seu lugar e uma coisa completando a outra. Obrigado, Jesus. Tu és o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E nós queremos o Senhor, a tua vida, o poder da tua ressurreição. Coloca a nossa mente na perspectiva correta, no lugar correto, de serva do Espírito. Leva os nossos pensamentos cativos à tua obediência. Alinha, Senhor Deus, nossa alma, nosso coração, quebranta o nosso coração. Derrama o teu amor sobre nós, Pai, no nosso coração, no nosso espírito. Dá-nos o espírito de sabedoria e revelação. Sim, meu Deus, dá-nos o espírito de sabedoria e revelação, para que o teu espírito flua e sopre vida em tudo que temos ouvido, visto e aprendido, Senhor, para que pessoas sejam edificadas, pessoas sejam alcançadas pelo teu amor, pelo teu poder e pela sabedoria do Senhor, sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, é um prazer servir vocês aqui na nossa escola. Eu espero que você, semana após semana, cresça em amor, cresça na sua comunhão com o Senhor e cresça nas boas obras e nos frutos de vidas abençoadas e transformadas. Em nome de Jesus. E ajude a espalhar a notícia. Vamos trazer mais gente aqui para a nossa escola. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma semana de bênção em nome de Jesus e até a semana que vem. Deus abençoe.